Olá, boa noite. Mais um dia aqui de estudo de livro, Terapia do Esquema, de Jeffrey Young. E hoje eu vou trazer aqui o capítulo 2, Avaliação e Educação sobre Esquemas. No capítulo 1, a gente avançou muito na parte de conceituação. A gente vai ver, dentro da terapia do esquema, o capítulo 2, Avaliação e Educação sobre o Esquema. Para começar, é importante que a gente rememore o que nós vimos em todo o capítulo 1. Então, é uma revisão que já tínhamos visto no encontro passado, sendo que agora ela de fato fecha. E aí a gente viu no capítulo 1 toda a parte conceitual, os 10 modos de esquema com as 4 categorias, de 4 de crianças, 3 de enfrentamento disfuncional, a pai e mãe disfuncional, tudo saudável. Isso daí são os estados emocionais e respostas de enfrentamento daqui e agora. É o que ele vivencia nesse presente, nesse momento atual. Né? É como se ligasse o botão da emoção. Vimos também no capítulo 1 as duas formas de esquemas, o adaptativo e o desadaptativo, que é o funcional e o disfuncional. E o foco do autor é exatamente trazer toda essa parte de disfuncionalidade. Então, nosso foco é trazer todo o desadaptativo. A outra coisa que nós vimos foram os dois condicionamentos do sistema cerebral, que o medo o trauma, medo ou trauma, ele traz aí exatamente emplacado nas amígdalas com uma memória emocional, no hipocampo com lembranças mais consistentes desse longo prazo, e o neocórtex, essa memória cognitiva que vai ordenar, que vai fazer esse julgamento, que vai fazer essa regulação. Os 5 domínios desadaptativos remotos, que ele fala da desconexão e rejeição, autonomia e desempenho prejudicados, limites prejudicados, direcionamento para o outro e supervigilância e inibição, tá? Inibição. Dentro deles, abrem-se aí 18 esquemas. Né? Esses 18 esquemas, eles trazem memória, emoção, cognição e sensação corporal. Dentro disso, existem 3 estilos de enfrentamento, onde a gente bate bastante, fala bastante no livro. Quais são os estilos de enfrentamento desadaptativos? Que é a resignação, evitação e hipercompensação. E dentro dessas, a gente tem duas operações fundamentais do esquema. Ou ele perpetua reforçando, ou ele busca a cura e remediando aí esse manejo, esse entendimento do esquema e sabendo lidar, né? E os esquemas são bottom-up, né? Então eles exalam toda essa parte de emoções, cognição, sensação corporal, memórias. Então ele vem bottom-up para depois a gente entender o que está aí de medo, de trauma, né? Quais são esses domínios desadaptativos dessa pessoa. E nós temos 2 fases de tratamento. Uma nós vamos ver hoje, que é avaliação e educação, e ao longo a gente vai ver a mudança. E para trazer o esquema, a terapia de esquema, tem que se falar na avaliação e educação sobre esse esquema, porque não adianta trazer para o paciente algo que ele não tangibiliza. Então, a Jeffrey Young ele fala do desenrolar da avaliação, os pacientes passam a reconhecer seus esquemas e entender suas origens na infância. Analisam como esses padrões autoderrotistas foram recorrentes, identificam os estilos de enfrentamento que desenvolveram para lidar com seus esquemas, que é a resignação, a evitação e a supercompensação, e esclarecem de forma que seu temperamento individual e suas primeiras experiências de vidas os predispuseram a desenvolver tais estilos. E aí são 6 objetivos principais para construir essa conceituação do caso. Becker fala em conceitualização, aqui fala conceituação do caso, tá? Identificar problemas, histórico de vida, ativar e avaliar esses esquemas da infância, observar estilos de enfrentamento e o temperamento emocional. Então, para a gente entender a identificação do problema, o terapeuta começa com uma avaliação inicial, examinando os problemas apresentados pelo paciente e seus objetivos quanto à terapia, bem como sua adequação à terapia do esquema. A gente vai falar sobre adequação mais tarde aqui. Então, é importante saber se o problema dele, se o momento que ele está, o modo que ele enfrenta, aqui agora, uma forma que eu possa tratar ele em esquema. A gente vai entender isso melhor. Histórico da vida. A seguir, ele faz um histórico de vida, exatamente para entender essa jornada, identificando padrões disfuncionais que impedem o paciente de satisfazer necessidades emocionais básicas.
Esses padrões geralmente envolvem ciclos de longo prazo e auto-perpetuantes, ou seja, eles são reforçados, eles perpetuam em relacionamentos e no trabalho, que levam à insatisfação e o desenvolvimento de sintomas. O paciente responde questionários como uma tarefa de casa e os dois discutem os resultados nas sessões. E aí passa-se logo após para ativar e avaliar esses esquemas da infância. O terapeuta usa técnicas vivenciais, muito parecida também com Gestalt, especialmente o trabalho com imagens mentais, para avaliar e ativar esquemas e conectá-los às suas origens na infância e aos problemas atuais. Então, fazer esse casado, né? Do que aconteceu lá atrás com o que ele reforça hoje em dia, o que perpetua hoje em dia. E aí, um quarto objetivo para conceituação, aqui é conceituação. Observa-se estilos de enfrentamento. O terapeuta observa os esquemas e estilos de enfrentamento do paciente à medida que aparecem na relação com o terapeuta. Tá? Então, tudo que for fazendo e investigando, né, esse paciente, esse lidar, né, essa relação. Desde que ele chega, aquilo já começa colocando um outro olhar sobre aquele indivíduo e deixando vir à tona esse identificar desses esquemas e muito por meio do estilo de enfrentamento. E o temperamento emocional. Por fim, o terapeuta avalia o temperamento emocional do paciente, essa forma de fato de lidar, né? E a gente também vai ver sobre isso. E a conceituação de caso focado nos esquemas? A conceituação de caso é individualizada como várias outras terapias que existem. Sendo que a conceituação de caso focada nos esquemas ela é mais ampla, fornecendo uma estrutura integradora que inclui padrões de vida autoderrotistas, processos remotos de desenvolvimento, ou seja, pensando lá na infância e na adolescência, estilo de enfrentamento, esse comportamento que leva a reforçar, bem como os esquemas, claro. Ao final da fase da avaliação, o terapeuta preenche o formulário de conceituação de caso da terapia do esquema, que inclui os esquemas do paciente, as conexões com os problemas atuais, os gatilhos ativados de esquema, as hipóteses sobre fatores temperamentais, os modos, os efeitos dos esquemas sobre a relação terapêutica, as estratégias de mudança. Então, ali ele tem um escopo, sendo que essa conceituação, ela vai sendo aprimorada de acordo com as sessões e com as relações que o terapeuta e paciente têm entre si. A identificação correta de esquemas orienta a intervenções e a melhora da aliança terapêutica, o que auxilia o paciente a sentir-se entendido e mais seguro, obviamente, e antecipa áreas prováveis de dificuldades durante a fase de mudança, sem só se basear no DSMs. Né? Então, essa relação, essa aliança terapêutica, ela vem construir exatamente um rapport com segurança, dessa relação de abertura, ao invés de simplesmente chegar e colocar um número, um CID, um DSM-5 e classificar o transtorno dele, tá? Esse diagnóstico, ele é muito mais amplo, ele tem ali o indivíduo, toda a subjetividade dele. E os sintomas em si, ou sinais, isso não quer dizer que ele está contido em um diagnóstico de um transtorno, ou neurótico, ou psicótico, porque isso daí, muitas vezes, ele inclusive fala aqui embaixo, olha, quase todos os esquemas podem resultar em depressão, ansiedade, abuso de álcool e drogas, sintomas psicossomáticos ou disfunção sexual. Então, é muito pouco provável da pessoa chegar lá e falar que é abuso de álcool e simplesmente porque ela tem um sintoma, né, de ansiedade, não pode se classificar ela com um transtorno de ansiedade generalizada. Isso daí tem que ser investigado para entender quem que é esse sujeito, quais as subjetividades dele. E aí, através da conceituação de caso, que a gente vai transcorrer toda essa investigação. E olha que coisa interessante, os pacientes, por exemplo, irmãos, que podem compartilhar circunstâncias de infâncias dolorosas similares, muitas não. Algumas vezes eles podem acabar com diferentes esquemas. Enquanto para um irmão é abuso, para outro irmão pode ser um abandono. Né? Então, não adianta generalizar também um diagnóstico. Cada
conceituação de caso é individualizada. Outros fatores também influenciam os esquemas desenvolvidos por um paciente, como é a sua intensidade. Então, qual que de fato é esse grau da disfuncionalidade, desadaptativo que esse paciente tem? Então, isso daí também é muito relevante. A outra situação, os pacientes podem também ter esquemas posteriores que modifiquem ou parcialmente cure os seus esquemas, tá? Então, isso daí, de repente, já vem de um tratamento, já vem de determinados outros tipos de vivência que entram como quase um curativo em cima de esquemas anteriores. Agora, às vezes, o temperamento de um paciente trabalha contra a formação de um esquema. Então a gente fala, o Jeffrey Young, né, ele comenta que esses pacientes, eles são psicologicamente mais resilientes. A identificação precisa dos estilos de enfrentamento do paciente, além dos esquemas, porque é importante para a conceitualização de caso. Como que é esse enfrentamento desse paciente? O paciente majoritariamente rende-se, então resignação, evitativo, hipercompensa esse esquema. Então, essa pergunta tem que ser feita a todo momento e observada a todo momento. A maioria dos pacientes usa uma mescla de estilos de enfrentamento, mas se o estilo de enfrentamento é de evitação ou de hipercompensação, há probabilidade de que se torne um problema a terapia, porque trata-se de uma barreira de trabalho com esquemas. Então, no momento que ele evita ou hipercompensa, ele simplesmente ele cria resistência em mudança, tá? E falando sobre o processo de avaliação e educação em detalhe. A avaliação inicial é para identificar os problemas atuais do paciente e os objetivos terapêuticos. Ou seja, esse paciente está ali buscando quais objetivos e que ele se vê como o que ele tem como problema. Não quer dizer que aquilo dali vai ser o problema. Isso daí é muito interessante que Jeffrey Young comenta. Então, deixar vir esse paciente a colocar o pensamento dele sobre ele, né? Trazer esse self desadaptativo. Mas isso não quer dizer que aquilo dali é a causa do problema, né? E avaliando os problemas atuais do paciente, os objetivos terapêuticos, às vezes os terapeutas se atêm à exploração do esquema dos pacientes e esquecem de ligar tais esquemas aos problemas atuais. Enquadrar os problemas em termos de esquemas e desenvolver um plano de tratamento dirigido a ele ajuda o paciente a sentir-se centrado e esperançoso. Ou seja, inclusive ele dá vários exemplos e eu trouxe um aqui. Em vez de dizer o paciente tem dificuldade de relacionamento, ele diz o paciente repetidamente escolhe parceiros que são retraídos e distantes. Então, ele coloca que não é que o paciente ele é assim, ele se comporta assim, ele tem esquemas que se comporta assim. Tá? E isso daí traz para o tratamento mais esperança, né? Então traz o tratamento um maior foco na conduta, ou seja, no enfrentamento dele. Avaliando a adequação do paciente à terapia do esquema. A terapia do esquema não é adequada para todos os pacientes. Olha que eu falei agora há pouco. Para alguns, irá se tornar adequada em um momento posterior do tratamento. Ele só enxerga isso depois que ele fizer o tratamento, né? Com as melhoras das crises e dos sintomas agudos. Mas não antes disso. E talvez não seja adequada ou tenha de ser adiada para outros pacientes. E aí ele coloca alguns casos, coloca 5 casos aqui. O paciente está em uma crise profunda em alguma área da vida. O paciente é psicótico, o paciente tem um transtorno do eixo 1, que no livro, o eixo 1, ele trata aí de humor, depressão, a parte de esquizofrenia, tá? Isso daí é um modelo antigo do DSM e do CID. Agudos não tratados, relativamente grave, que requer atenção imediata. O paciente atualmente usa drogas ou álcool em nível grave a moderado. O problema atual é situacional e não parece relacionar-se com o padrão de vida ou com o esquema. Então, vamos de baixo para cima, né? Modelo situacional é a vida como ela é. A gente tem altos e baixos. E às vezes a gente se pega um baixo e transforma aquilo num problemão, mas isso daí não quer dizer que ela está linkada a um esquema, tá? Para a gente não colocar tudo em esquemas, porque a vida é estressante. O paciente atualmente usa drogas, então uso de drogas e álcool, ele vem exatamente
perder toda essa parte da cognição, né? Então ele não consegue associar. Então não tem condições de fazer. Esse caso especificamente, pede para ele tratar para depois ele voltar. Paciente um transtorno de eixo, a mesma coisa, eixo pede não tratado, pede para ele tratar, regular, para depois trazer. Porque um paciente extremamente depressivo, ele não tem garra para subir a parede que está derrubando, entendeu? Ele se torna tão fundo do poço, que ele não tem força para sequer pensar, né, em sair dessa situação. Então, primeiro tem que sanar, para depois a gente investigar esse esquema. O paciente é psicótico, então o psicótico ele tem que ser manejado de uma outra forma. O paciente está em uma crise profunda em algumas áreas da vida. Então, é entender se determinada área da vida, às vezes, é um luto, né? E se determinadas áreas da vida estão linkadas ao problema que ele é um problema de infância, né? E o processo de avaliação e educação em detalhe continua falando sobre o histórico de vida focado. O terapeuta coleta um histórico de vida focado para responder a essas perguntas, começando com os problemas atuais e regressando no tempo, a fim de identificar a data mais remota possível do surgimento desse problema. Buscam-se períodos de ativação do esquema do passado, sondando-os junto com o paciente, é óbvio, né? Então ele está lá junto com o paciente, retomando as fases devagar, as fases da vida dele. E o paciente vivenciou perdas traumáticas na infância, os padrões surgem à medida que os mesmos eventos, gatilho, cognição, emoção e comportamento, se repetem com o passar do tempo em diferentes situações. Então, aquilo dali ocorreu evento de acordo com o gatilho e vem tudo junto trazendo, reforçando a situação daquele esquema. O terapeuta explora a forma como os pacientes enfrentam o problema por meio de esquema passado. E como que é isso? É a mesma coisa a questão de enfrentamento. Olha só, ou eles se rendem, ou eles são evitativos, ou hipercompensam. Isso é até uma forma de segurança. Todos eles é uma forma de segurança. Mas o se rende-se é aquele momento que é assim mesmo, é dessa forma, né? Então o famoso síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, né? Então é por aí, todo psicoterapeuta brinca. A evitação de esquema, que parece como fuga, acarretando o uso de estratégias cognitivas, emocionais ou comportamentais para negar, escapar, minimizar e se desligar do esquema. A pessoa fica assim no modo automático, né? Ou procrastina, né? Ou assume uma série de atividades onde ela não consegue colocar a mão na massa, né? Ou então ela desvaloriza aquilo de tal forma que ela não acha que vale a pena contribuir, entre outras formas de evitação. E a parte de hipercompensação do esquema. O paciente parece lutar contra e usa também táticas cognitivas, emocionais e comportamentais para contra-atacar, compensar ou externalizar esse esquema. E aí, quando ele fala em hipercompensação, geralmente a pessoa se coloca mais perfeito ou melhor do que aquilo, ou que não precisa daquilo, né? Então ele se coloca acima daquela situação, acaba sendo até pedante em si. Tem muitas personalidades aí na parte narcisista, né? Então, seus estilos de enfrentamento individuais resultam de seus temperamentos e de modelagens parentais. Com o tempo, essas estratégias transformaram-se em formas mais generalizadas de lidar com o mundo. Então, o momento do estilo de enfrentamento, ele de tanto reforçar, né, de tanto ou evitar render-se ou hipercompensar, e isso daí pode vir, inclusive, em várias formas também, tá? Não pode ser só uma, ele pode atuar em várias frentes da vida com uma forma diferente. E aí o que ocorre? Ele vem generalizando essa forma de lidar com o mundo, ele vai se tornando automático em lidar, né, naturalizando isso. E o terapeuta observa se alguns esquemas estão hiperrelacionados a esquemas que parecem ser ativados em conjuntos. Olha aí que eu falei. A esses chamados de esquemas conectados. E aí eu trago um caso da Maria que o Jeffrey Young trouxe. Maria relata: estou casada com James há 7 anos, desde meus 38 anos. Não tenho filhos, meu marido e eu trabalhamos. Sou gerente de uma galeria de artes e ele é dono de uma construtora. Temos 2 trabalhos frenéticos, 2 personalidades do tipo: nunca está bom o suficiente pra gente.
e funções que nos ocupam demais, muito. O que sinto é que, quando me casei, conseguia me recuperar das nossas brigas. Ele é, acho eu, verbal e emocionalmente abusivo. Eu ia consertar, acreditava. Agora, sinto que não tenho tempo nem paciência para isso, mas o amo e quero salvar meu casamento. Aí, ao longo do capítulo, Jeffrey Young comenta exatamente sobre esses esquemas conectados, né? No caso de Maria, tem esquemas conectados de privação emocional e de defectividade, ou seja, falha. Quando se sente privada de amor, ela culpa a si mesma, atribuindo negligência de James em relação a ela as suas falhas, ou seja, ela não é boa o suficiente para não ser amada incondicionalmente. Seus sentimentos de privação estão inextricavelmente conectados aos de defectividade. Então, é uma associação aí de dois esquemas, tá? E aí, falando sobre inventário de esquemas. Os inventários de esquemas, eles vêm aí muito no modelo de formulários, questionários, exatamente para a gente investigar, né, o que ocorre com esse paciente. Então, o formulário de avaliação de histórico da vida, ele proporciona uma avaliação abrangente dos atuais problemas, sintomas, histórico familiar, imagens, cognições, relacionamentos, fatores biológicos e memórias e experiência. O inventário é longo e fica como tarefa de casa para esse paciente. E olha, esse paciente pode não fazer. E algumas vezes Jeffrey Young comenta que a gente tem que fazer dentro do set, e isso daí acaba perdendo muito a sessão, né? Porque ele é longo. O questionário de esquemas de Young é uma ou duas sessões para repassar o questionário com o paciente. Então, esse questionário é tão necessário que aquilo dali a gente precisa validar o que ele escreveu, porque nem sempre o que verbaliza é o que está escrito e vice-versa, tá? Ou às vezes está tão latente que no momento que a gente estimula, a gente vai abrindo aí mais informações sobre o paciente. Os pacientes se autoavaliam em relação ao quão bem cada item os descreve em uma escala de Likert de 6 pontos. O terapeuta geralmente dá o questionário após a primeira ou segunda sessão. Os itens de questionário estão agrupados por esquemas. Então, aqueles 5 domínios, né, que vem 18 esquemas, então eles são separados assim. E aparece um código de 2 letras para identificar ao terapeuta qual esquema está a avaliação. E observa que as questões de cada esquema, em separado, circundando os valores mais altos, geralmente nível 5 e nível 6. É esses que a gente traz para as sessões, tá? E o terapeuta usa os itens altos do score para induzir o paciente a falar sobre cada esquema relevante, perguntando-lhe: você pode falar mais sobre como essa afirmação relaciona-se com a sua vida? Então, é dessa forma de perguntas abertas que você vai colhendo mais informações pertinentes àquele paciente para fazer essa conceituação de caso. Alguns pacientes descobrem que o simples ato de preencher o questionário ativa seus esquemas. Responder e nesse caso é importante que ele tenha mais flexibilidade de responder por etapas, porque o trauma é muito forte. Isso daí pode desencadear uma série de gatilhos e com isso toda a parte de enfrentamento que se torna mais difícil dentro de um processo aí de cura. Outros deixam questões em branco, esquece-se de preencher o questionário ou atribui score baixo e isso daí geralmente é evitação, tá? Porque quando as perguntas favorecem com score mais baixos e isso daí muitos chegam e acabam manipulando, né, seus resultados. E com isso também o terapeuta, quando ele começa a identificar isso, ele tem que trazer isso aí para conversar e repassar com o paciente. A outra questão é o inventário parental de Young. Trata-se de um dos meios básicos de identificar as origens dos esquemas da infância. O IPTY é um questionário de 72 itens, nos quais os respondentes classificam seus pais, suas mães ou cuidador, no caso, segundo uma série de comportamentos. De acordo com nossas hipóteses, contribui para o desenvolvimento dos esquemas. Então, de acordo com o que a gente viu como hipótese, eles vão realmente falar, não, é isso mesmo, ou não, nós estamos no caminho errado, ou então não vimos isso, ou então não é muito bem assim, mas a gente pode conduzir. Então, eles ali vão estar, de fato, dando norte para esse tratamento.
Assim como o QEY, que é o questionário de esquema de Young, o inventário parental de Young usa de escala Likert de 6 pontos. E os itens são agrupados em esquemas, a mesma coisa que o anterior, questionário. Aplica-se após a quinta ou sexta sessão, quando discutimos as origens dos esquemas do paciente. As únicas exceções são os itens de 1 a 5 que avaliam as origens da privação emocional, diferente do questionário de esquema de Young, não é necessário haver mais de um score alto em um determinado esquema para que o item seja potencialmente significativo. Ou seja, a privação emocional é tão agravante, né, na vida daquele sujeito, daquele indivíduo, que ela vem aí perpassando a vida inteira dele. Então, ela, independente se tiver um item alto dentro das perguntas, que são algumas, a privação emocional vai ter que ser revisitada. Se um paciente atribui scores altos a itens do inventário parental que refletem as origens típicas de um esquema, observamos que é comum o paciente ter esse esquema, mesmo que ele tenha atribuído um score baixo ao mesmo do que o questionário de esquema de Young. As diferenças também proporcionam informações importantes. Então, é aquele cruzamento de informações. Para quê? Para ter um balizamento, alicerçar melhor essas ideias, que na verdade é uma hipótese logo no início. O inventário de evitação de Young. O questionário é de 41 itens, que avalia a evitação de esquemas, com escala também de 6 pontos. Assim como acontece com os outros inventários, o terapeuta não está especialmente preocupado com o score total, e sim com a discussão de itens de score elevado. Contudo, um score total elevado indica um padrão de evitação de esquema, ou seja, é um padrão aí de comportamento, tá? Nesse caso, evitativo. E ele comentou aqui uma coisa muito importante. O importante não é o score, não é o somatório total desses questionários, inventários, mas sim o que vem, salta aos olhos, né? E agora, nesse especificamente, é importante porque é um questionário de evitação, tá? O mesmo ocorre com um inventário de compensação. O questionário de 48 itens, que avalia a hipercompensação de esquemas com escala de 6 pontos. À medida que a terapia avança, os pacientes monitoram seu próprio uso de estilo de enfrentamento, identificando nesses dois inventários. Ou seja, então, o tratamento é feito com aquilo dali que não é para o terapeuta. Aquilo dali é para dar à luz exatamente e a educação, essa psicoeducação, àquele paciente. Aí vem a avaliação com imagens mentais. O processo de avaliação, o terapeuta elaborou um histórico de vida focado e repassou o questionário respondido com o paciente. Os dois estão contribuindo em um entendimento intelectual dos esquemas e estilo de enfrentamento do paciente. Ou seja, então, o momento desse processo de avaliação, isso tudo é trocado com o paciente, para também ter esse feedback que TCC, isso daí é muito importante. O próximo passo é ativar os esquemas em sessão de terapia, de forma que a terapeuta ou terapeuta e o paciente possam senti-los. O terapeuta, em geral, consegue isso com imagens mentais, uma ferramenta de avaliação poderosa para a maioria dos pacientes. Trazer à tona um material nuclear, muitas vezes de forma imediata e dramática, pode ser um meio mais eficaz de identificar esquemas. E os objetivos do trabalho com imagens mentais para a avaliação são: 4. Identificar e ativar os esquemas do paciente, entender as origens dos esquemas da infância, ligar esquemas a problemas atuais e ajudar o paciente a experimentar emoções associadas aos esquemas. E aí, pode ser trabalhado diversos tipos de imagem, tá? Ele colocou o processo passo a passo, como ele faz, e eu vou ler aqui, mas tem muita coisa no livro que eu acho que é interessante se dar uma olhada. E de qualquer jeito, a gente vai passar isso novamente em um capítulo posterior. Jeffrey Young explica: começamos dando aos pacientes uma argumentação convincente sobre o trabalho com imagens. Esse trabalho irá ajudá-lo a sentir seus esquemas, entender as origens dos mesmos na infância e conectá-lo com seus atuais problemas. Depois de dar aos pacientes essa argumentação breve, pedimos que fechem os olhos e deixem uma imagem flutuar até o topo da sua mente.
Pedimos que não forcem a imagem, e sim que deixe surgir por conta própria. Uma vez que os pacientes tenham visto uma imagem, pedimos que a descrevam em voz alta e no presente, e os ajudamos a tomá-la vivida, torná-la vivida e emocionalmente real. A avaliação com imagens que realizamos com os pacientes assemelha-se a esse exercício. Começamos e terminamos em um lugar seguro. Pedimos aos pacientes que visualizem imagens separadas de situações desagradáveis na infância, com cada um dos pais ou com qualquer outra pessoa importante em sua infância ou adolescência. A seguir, instruímos os pacientes a falar com essas pessoas em suas imagens, expressando aquilo que pensam e sentem e o que gostariam de obter de outras pessoas. Pedimos que os pacientes passem a uma imagem de suas vidas atuais, com a mesma situação que as da infância. Mais uma vez, os pacientes desenvolvem um diálogo com a pessoa que participa de sua vida adulta, dizendo em voz alta o que pensam e sentem e o que querem do outro. Repetimos esse processo até que tenhamos repassado todas as pessoas importantes da infância que tenham contribuído para a formação dos esquemas do paciente. Fazer com que os pacientes voltem ao momento presente antes que a sessão termine, usando um exercício de atenção concentrada. Então, nesse momento, o terapeuta tem que saber o quanto tempo, de fato, tem que ter tempo suficiente para que ele retome o paciente, para que isso dali não gere problemas futuros aí. E as imagens podem ser imagens da infância, imagens mentais conectadas a uma emoção, pode ser imagens mentais conectadas a sintomas somáticos, superando e evitando a parte de esquema, e avaliando também a relação terapêutica. Então, isso tudo pode ser em imagem. Conclusão da conceituação. Avaliando o temperamento emocional. 7 hipóteses de dimensões de temperamento emocionais. E não existe certo e errado. Existe a situação da intensidade aqui, tá? Porque todas as emoções são importantes, né? Instável, não reativo, distímico, otimista, ansioso, calmo, obsessivo, distraído, passivo, agressivo, irritável, alegre, tímido e sociável. Então são essas 7. O temperamento influencia os estilos de enfrentamento que as pessoas adotam para lidar com seus esquemas. Há várias razões para que a gente necessite avaliar o temperamento. Em primeiro lugar, ele é inato e sempre constituirá uma parte significativa de como o paciente responde ao ambiente. Embora cada temperamento tenha alguns problemas, cada um deles também apresenta seus benefícios. Olha o que eu acabei de falar. O temperamento de cada indivíduo possui vantagens e desvantagens. E os pacientes podem aprender a aceitar, a apreciar sua natureza e, assim, superar seus problemas. Conhecer o próprio temperamento é esclarecedor. As pessoas não escolhem seus temperamentos. Não escolhem ser emotivas, agressivas ou tímidas. Não é bom nem mal, é apenas a maneira como são. Se determinado estado de humor o caracteriza na maior parte da sua vida, costuma ser extremamente resistente à mudança por meio de psicoterapia e, por isso, é tratado como inato. O terapeuta começa a conceituar o temperamento do paciente, fazendo-lhe uma série de perguntas relacionadas a estados afetivos e considera como é estar com o paciente nas sessões, vivenciar esse dia a dia com ele. Outros métodos de avaliação é a parte de sonhos, livros, filmes, terapias em grupos, que surgem exatamente essa expressão dessa personalidade, né? Dessa crítica em si ou não, dessa forma de enxergar o mundo. E educando o paciente sobre os esquemas, reinventando a sua vida, ou seja, trazendo. Ele, inclusive, tem um livro, acho que é nesse título, inclusive. Eu acho que eu anotei isso por causa disso. Então, e dependendo da idade, não gosta de ler também. Aí fica mais grave ainda. Então, educar esse paciente, muitas vezes, é trazer jogos, ele entender essas emoções, ele entender o que de fato é um enfrentamento, tá? Para que ele tenha essa observação desse esquema e dessa forma de comportar. A completa formulação de caso focada nos esquemas se resume à conceituação de caso para o paciente. Então, o paciente vai ver a conceituação de caso dele. Aqui é um modelo de conceituação de caso, um formulário de conceituação de caso. Nesse caso, a terapia do esquema de Janet, tá? Aí tem os informações gerais,
né, da ANET, que é nome, do terapeuta, nome da paciente, idade, estado civil, filhos, de fato aí filhos com idade, isso é importante a gente saber, profissão, grau de instrução, origem étnica, esquemas relevantes. Nesse caso dela, ela viu uma privação emocional, autossacrifício, desconfiança e abuso, defectividade e vergonha, arrogo e grandiosidade, e autocontrole e autodisciplina insuficiente. Aí ela tem problemas atuais. O primeiro, né, a depressão, coloca numa ordem. O segundo, abuso de álcool. O terceiro, problemas de relacionamento. Cada um desse, a gente vai desvelando aí a relação com o esquema. Então, o que, que essa relação com o esquema traz na depressão? Privação emocional, defectividade, autossacrifício, tá? E assim vai. Aí vem, tem o 4 também, que são problemas profissionais. Olha quando ocorre uma coisa, principalmente privação emocional, como desencarreta uma série de outras, né? Ativação dos esquemas. E aí ele vem falando, né? Escolher um namorado, tentar se aproximar de um namorado, sentir-se só, pensar sobre seus problemas e suas necessidades em terapia, solicitar a si que faça algo tedioso, e ele vai. Grandiosidade de problemas, esquemas de moderadamente fortes, respostas de enfrentamentos, modos não muito fortes, não existe ideação suicida, baixo risco de descompensação. E aí ele vem fatores temperamentais ou biológico, ele não colocou nenhum. Origem do desenvolvimento: mãe era desamparada e carente. Nenhum dos pais satisfazia a necessidade emocional da paciente. O pai era raivoso, explosivo. A NET foi colocada num papel para proteger a família toda e ficar entre a mãe e o pai. E aí vai. Memórias de imagem da infância. O pai era muito raivoso, a Nete e sua mãe eram assustadas. Distorções cognitivas importantes. Ninguém jamais vai conseguir cuidar das minhas necessidades. Existe alguma coisa fundamentalmente errada comigo por ter tantos problemas emocionais. Eu devo poder fazer e ter o que eu quiser, né? Puxando a compensação nisso. Aí entra mais. Comportamentos de resignação, comportamentos de evitação, comportamentos de hipercompensação. Olha aí a parte do enfrentamento. Modos de esquema. A NET é durona, a NET é uma criança, ou seja, a NET durona é protetor desligado. A NETzinha é a criança solitária e assustada. A NET é a mimada, é aquela que tem que fazer a coisa do jeito que ela quer. E a relação com o terapeuta. Então, a NET age de forma dura grande parte do tempo das sessões. Aí vem, tá? Essa conceituação, ela está na folha 72 e 73 do livro, tá? Acho que é isso. Deixa eu sair aqui. Deu para entender que agora a gente está entrando no manejo, né? Ou seja, no set clínico, para exatamente saber como que a gente conduz aí toda a terapia do esquema. Um grande beijo.